Aqui Ricardo Evangelista, né? E eu estou aqui com o amigo Val Marques e este é o Corredor Metropolitano, né? E hoje nós tínhamos um convidado, né, Val? Sim, é o vereador Paulão, dentro daquela proposta que a gente vai procurar sempre convidar, vez em quando, se puder comparecer um vereador, né? Porque a gente vai tentar criar uma linguagem dinâmica aí para quem acha as sessões da Câmara maçante, apesar de ter a transmissão deles agora na TV Câmara no YouTube, né? Mas ele teve um problema de saúde e aí ele pediu para remarcar e pediu desculpas aí para a audiência e para a gente também. Melhoras aí pro vereador Paulão e já de antemão, antes ele não compareceu aqui por conta do problema de saúde, mas eu queria agradecer, porque ele esteve conosco aqui no Ortocast, né? Isso. E foi já de pronto ele aceitou estar aqui no Ortocast. Sim. Né? E aceitou estar vindo aqui no Corredor Metropolitano, um programa que está iniciando, né? Uhum. Então isso aí é bacana, bem interessante isso daí. Foi na série sabatina, né, dos vereadores, foi o único que já tinha mandato que resolveu vir e também foi o que mais otimizou os cortes, né? Isso daí é uma pessoa que está entendendo como funcionam as redes sociais e a importância dela, né? E também a proposta do corredor. Isso. Bom, nós temos aqui os nossos patrocinadores e começamos aqui com o Leandro Xavier. Ele está localizado ali no Rosolém, ele está com 2 lojas ali no Rosolém agora. Então você que precisa aí de chaves codificadas para o seu veículo, chaves residenciais, precisa de uma urgência e perdeu a chave, então entre em contato ali, Chaveiro Leandro, daqui a pouco vai passar aqui na tela aqui o contato dele. Então precisou, chamou lá, Chaveiro Leandro. Também falar do MTR Studio, né, que teve várias melhorias, né, nesse intervalo aí. Vocês podem notar o cenário, a TV aqui para passar as propagandas. Também tem aí na contagem regressiva também. E quem quiser gravar um podcast ou quiser gravar um programa com vários episódios, cursos, o estúdio está à disposição para você agendar com o Ricardo e estar fazendo aí o seu programa também, produzindo seu conteúdo. É isso aí. Lembrando que a gente faz aqui também, tem a transmissão, gravação, temos um equipamento aqui bacana aqui para você que está interessado. E também estamos aqui à disposição, você que tem uma ideia bacana aí, entra em contato com a gente aqui que a gente vai conversar, analisar aí, quem sabe a gente produz aí para você. Maravilha? E temos também o Armários Glass. Armários Glass são armários de vidro e estrutura de alumínio. Então você que está cansado daquele móvel planejado que enferruja ou apodrece por conta da umidade, então nós temos aí Armários Glass que vai resolver isso para você. Quer conhecer mais desse produto? Acesse o canal Armários Glass no YouTube e veja lá como é bacana este serviço. Maravilha. Vamos começar falando um pouco, a gente retomar, né, que já não tinha o áudio. Uhum. Da pergunta que eu tinha te feito, vou refazê-la, que nesse momento você está acompanhando mais que eu lá, a TV Câmara. Eu queria saber as suas primeiras impressões desse mandato aí novo, né, da formação atual, né, que começou em janeiro, aí, das sessões que teve, que você assistiu. O que você observou, o que isso acrescentou para você nesse tempo? Eu fazer uma confissão aqui, que eu não assistia, né, não que eu não me interessava, eu me interesso bastante, mas é que eu gosto de programar as coisas, né? Então, assim, por conta do programa, eu assisti todas as sessões, né? São 7 sessões, eu assisti todas. Eu lembro que quando eu via em jornais, em artigos, eu não conseguia entender nada do que estava dizendo. Mas a partir da hora que eu comecei a assistir a câmera, as coisas já começaram a clarear, eu comecei a ter um entendimento melhor. Existem coisas que a gente vai absorvendo simplesmente pela dinâmica. A gente pode não entender, mas a gente fala, ó, peraí, tem essa sequência aqui, o porquê da sequência. Então a gente começa a juntar as peças. Claro, a gente vai trazer pessoas que entendem realmente daquele rito, né? Mas a gente já consegue a entender como é que funciona a sessão da Câmara, né?
uma coisa que aconteceu comigo, que era, eu trabalho com vidros, né? Então eu frequentava muitas reuniões das normas da ABNT voltada para o setor vidreiro. E existia uma reclamação constante dos vidraceiros, porque as reuniões aconteciam só em São Paulo. E o pessoal, não, mas a gente quer participar, isso aqui, nós queremos ter voz, né? Só que as reuniões só acontecem em São Paulo. E reunimos uma galera, fomos para Abra Vidros, e lá eles falaram, não dá para fazer uma transmissão, transmitir ao vivo isso daí. Aí uma outra galera se reuniu, foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a sede da Abra Vidros, da ABNT, e lá o pessoal da ABNT, não, pode fazer sim. Aí mandaram a verba, compraram todos os equipamentos lá e começou a transmitir ao vivo, né? Eu participei de umas três reuniões online, a maioria foi tudo presencialmente, e é interessante. Porém, mesmo tendo essa facilidade, né? O número de pessoas era muito baixo para assistir. Tá? E assim, a Câmara, o canal da Câmara, ele é muito interessante, eu acho que foi uma ideia ótima, né? Porém, a população ainda não aderiu, não está assistindo. Então, assim, seria interessante a população começar a assistir para entender como é que funciona. E nós aqui do Corredor Metropolitano, acho que vamos dar uma ótima contribuição, porque nós vamos trazer os acontecimentos da Câmara, mas também de uma forma mais, uma linguagem mais popular e também com opinião, né? E trazendo também convidados aqui que vão poder esclarecer alguns assuntos para a gente, né? Eu penso que a gente vai estar mais ou menos como a população mesmo, né? Que a gente está tentando, a gente não acompanha isso, né? Nem como presencial, e como eu também reparei que a audiência das lives também são baixas, né? Então a gente vai estar mais ou menos também como uma pessoa que quer conhecer, né? Assim como a audiência, acho que dá para criar uma curiosidade, e o desafio é um dinamismo de linguagem para tentar traduzir aquilo que realmente interessa, né? Transformar isso numa linguagem para aquilo que nos afeta no dia a dia. A gente teve aí as audiências públicas, tem uma votação importante em vista, que é a da reforma administrativa, né? E o que está no hype aí nessa semana, né, nos últimos dias, é a questão da taxa do lixo, mais especificamente no IPTU, mais a taxa do lixo. Inclusive teve aí um protesto no Paço Municipal até com spray de pimenta, a coisa foi, né, pegou fogo ali, um grupo de moradores, né? E inclusive foi você que me passou logo de cara a notícia. Isso daí. Assim, eu acho que, não, tenho certeza, todo ano há essa discussão por conta do IPTU. De 2 anos para cá, isso se intensificou por conta da taxa do lixo. E eu acho que é interessante, não, tenho certeza, houve uma falha de comunicação, né, com a população, que eu acho os governos são muito fracos nesse sentido, né? Comunicar. Então, por isso que há todo essa confusão, vamos dizer assim, né? Mas é um assunto que está em pauta e vai ficar por um bom tempo ainda, eu acredito. Hoje ia estar aqui o nosso amigo aí, o Paulão, ia estar aqui, a gente ia fazer algumas perguntas, ele ia esclarecer algumas coisas aqui. Eu assisti uma live dele, não foi uma live dele, foi uma entrevista, acho que foi para Digital Pop, uma entrevista, que ele falou algumas coisas e eu fiquei, não, peraí, eu não entendo dessa forma, né? Para mim é diferente. Daí eu fui pesquisar, falei, não, eu quero entender mais isso aí. Galera, é o seguinte, pesquisa, viu? Vai atrás. Mesmo que você ficou em dúvida, vai atrás, pesquisa. Se não está em dúvida, também pesquisa. Então seria interessante ele estar aqui, mas eu creio que a gente vai ter oportunidade para trazer ele, vai vir em outra oportunidade, e outros também, para falar, esclarecer um pouquinho mais desse assunto, né? Bem, eu tô com a matéria do G1 aqui, que ela fala que especificamente os moradores que estavam lá é do Recreio Alvorada, né?
E o aumento aí foi de 418,2%. Né? Segundo a prefeitura, os aumentos eles se devem à inflação e reajustes do valor do mercado e ampliação de áreas construídas. Né? No ano passado, a taxa de lixo foi R$ 102,77. Esse ano ela foi para R$ 572,69. E o IPTU do ano passado, segundo esse morador aqui que deu o depoimento, né, desse bairro, de 722,50. E esse ano foi para 3.744. Então, fica até complicado avaliar porque foi um bairro específico, né? Pela matéria também. Não foi só o G1 que fez a matéria, né? Então, não dá para saber ainda. Não sei se você tem essa informação, que isso aí foi geral também. Ou foi de acordo com o bairro, né? Na verdade, não foi geral assim que teve esse aumento. E eu soube que em certas situações foram bem altas mesmo. Mas daí, assim, é meio complicado a gente bater o martelo, porque realmente a gente não sabe se houve houve melhorias no local, aumentou a casa, alguma coisa assim. Isso a gente não sabe. Sabe que, aumentou. E a verdade é uma só, ninguém quer pagar. Certo? Ninguém quer pagar. Quem gosta de imposto? Ninguém não gosta de imposto, ninguém gosta de pagar nada, entendeu? Quando a gente tem consciência de que aí eu preciso pagar para ter algo, beleza, mas a gente paga daquele jeito, né? Se fosse pegar o dinheiro do outro e pagar, ótimo, né? Mas a gente não tem essa possibilidade. Então, a questão é questionar a maneira e como que se dá isso, né? Essa cobrança aí. E uma coisa que tem que deixar bem clara. Eu vejo, você comentou comigo que teve um carro que estava com... Isso. Essa semana em casa passou um carro com adesivo, se não me engano, de enganar um abuso do IPTU. Não sei se já tem gente aí na internet com um grupo já distribuindo ou vendendo esses adesivos. Então, é assim, só o meu ponto em relação a isso é que, cara, sim, houve aumento do IPTU? Houve, mas o porquê houve aumento do IPTU? Houve a taxa de lixo, porque o ano passado o que aconteceu? O ano passado, se eu não me engano, houve a taxa do lixo, mas depois foram lá e retiraram, né? Só que esse ano resolveram cobrar a taxa do lixo. E uma das falas do Paulo nessa entrevista foi que essa taxa do lixo, ela não é a cidade ou governo municipal, né? O município que está impondo, mas sim uma lei federal, né? E depois eu fui pesquisar e realmente é uma lei federal isso daí, né? Então, assim, acho que tem que ficar dividido, porque senão as pessoas não gostam, a maioria não gosta de procurar informação, né? Daí você fala assim, subiu o IPTU. E aí você mostra aquele tanto que subiu, se eu não me engano, lá na casa aqui do Nova América lá, era 600 reais de IPTU, foi para 1.000 e no total deu 1.200 reais, né? Mas não foi só, foi a taxa do lixo que é basicamente o dobro, né? Então acho que tem que deixar bem claro, e as pessoas elas têm que procurar entender o que está acontecendo, procurar informações para saber o que é e cobrar realmente aquilo que é devido. Nessa matéria de um destaca aqui um desses moradores desse bairro, que ele disse que não tem esgoto nem asfalto, né? E também teve aqui o direito de resposta da prefeitura, que é o secretário de Finanças, né? Que ele fala que sobre a taxa do lixo, a prefeitura informou que o valor voltou a ser cobrado integralmente, depois de 2 anos com subsídio de 60% custeado pelo município. O valor é definido conforme a área e o valor dos imóveis dessa área, né? Segundo o secretário, a prefeitura colocou 30 servidores no setor de atendimento e avalia adiar o vencimento da primeira parcela, devido ao grande número de reclamações. Então, se está havendo esse grande número, acho que acredito que não seja só nesse bairro, né? Não, com certeza não é. Entendeu? Você paga a taxa do lixo? Pago a taxa do lixo. O seu, você acha que aumentou muito? Cara, assim, aumentou. Aumentou sim. Vamos lá. Tem o IPTU e tem a taxa do lixo. Sim, houve um aumento. Agora, tem locais que realmente foram absurdos.
Tem pessoas que não teve nenhum tipo de modificação na sua residência que sofreu aumento. Nós temos que entender o porquê isso. Tem um caso de um rapaz que ele mora num apartamento e houve aumento do IPTU. Peraí, né, por metro quadrado? Então, o que aconteceu aí? Não sei, que o local foi valorizado. Né? Será que ele colocou um box no banheiro? Pode ser. Pra justificar, né? Eu acho que houve erro também de comunicação antes desse aumento, né? Acho que faltou um pouco mais de... Né? Assim, eu acho que a comunicação dos governos são muito falhas, né? E aqui a minha crítica ao funcionalismo público. Me desculpe, galera, mas eu vou criticar porque eu fui funcionário público também. Eu tenho um lugar de fala. É assim, eu gosto muito de anime. Eu gosto muito. E principalmente tem um que é One Piece. Eu gosto de One Piece. O Rodrigão também gosta, já não falou disso aí. É muito bom, cara. Muito bom. Assim, os primeiros episódios, você fala, os primeiros 200 episódios. Assim, ele falou que tem mais de 1000 já. 1.600, se eu não me engano, tá 1.600. Mas assim, vamos lá, senão a história vai ficar longa. Daí eu chego pra você e falo assim, pô, cara, o hack do Conquistador, e você, hã? Que é isso? E eu fico, mas como é que você não sabe? Você tem que saber disso daí. Não, cara, você não sabe. Então eu tenho que te dar uma explicação, porque você não vive aquilo da mesma maneira que eu vivo. Para situar, né? Isso. E no caso, por exemplo, da taxa do lixo, vamos falar da taxa do lixo, né? Simplesmente o que a população ficou sabendo, vai ter taxa do lixo. Você fica sabendo quando você abre o boletim. E você fica, peraí, mas o que é isso? Pra quê? Quem fez? Quando? Sabe? Então, deveria ter uma comunicação antes, informando, deveria ter feito uma campanha, né? E a outra coisa também que eu acho que deveria ser feito, cara, é um estudo de realmente como cobrar isso daí. Vai ser em cima do IPTU, porque existe outros... Foi colocar a taxa do lixo. Maravilha, vai ser cobrado? Ok, não quero pagar, mas eu vou ter que pagar. Mas, referente aqui, qual que vai ser esse cálculo? Né? Porque se eu tenho uma casa que está fechada, eu vou pagar uma taxa de lixo. Por quê? Ela está fechada, ninguém está usando aquela casa ali. Porque tem várias casas aí que estão para alugar que tem mais de anos. E aí? Como é que fica? Sim. Ou bairros que tem bastante comércio. Inclusive os de alimentação, que gera bastante, né? Como é que funciona essa divisão, essa cobrança? Eu fico me perguntando sobre isso também, né? Por exemplo, se a informação era que nesses 2 anos anteriores teve um subsídio de 60%, então acho que teve 2 anos para comunicar que agora vocês vão pagar integralmente, acabou o subsídio, né? E uma das dúvidas que eu quero tirar aqui quando vier um dos vereadores é a questão desse negócio do manejo desses resíduos, né? Tanto desses aí que são orgânicos quanto os sólidos, acho que deve incluir nisso, né? Como é que tá essa questão na cidade, né? Ou será que o aumento também foi por causa que na cidade não tem isso, então se contrata empresas fora, né? O descarte. Eu queria mais aprofundamento só para entender mais isso. Eu acho que isso aí é importante a população ficar sabendo, né? Eles esclarecerem isso, porque, não, vai ter a taxa do lixo. Ok, mas e aí? Como vai ser feito isso? Está realmente acontecendo? Está tendo uma vamos falar assim, uma coleta seletiva, por exemplo? Aonde que está sendo descartado? Mas você está usando meu dinheiro, preciso saber o que você está fazendo. Se o dinheiro destinado para fazer isso, então realmente está fazendo, já está aplicando ou não? Ou está guardando dinheiro para depois aplicar? Então, isso aí foi até a minha esposa, que ela acabou comentando. Ela falou assim, não, tudo bem, mas e aí? Né? Porque eu vejo aqui, continua passando das mesmas datas o caminhão de lixo aqui. A mesma data continua passando. Não teve aumento de, não, vai ser uma vez por dia. Não, continua a mesma coisa. Foi construído algum aterro novo? Não estamos sabendo disso daí.
Foi contratado uma empresa, Uhum. né? Então, acho que precisa ter essa comunicação, como você disse. Foram 2 anos, né? Uhum. Acho que daria tempo de ter feito Sim, alguma de coisa. preparar as pessoas e elas se prepararem com o seu bolso, né? Uhum. E quem tiver no chat, quiser mandar opinião sobre isso, como é que foi a sua cobrança, o que, que você pensa, o que, que você acha do assunto, né? Assim, Manda pra gente aí. Mas é um tema que ele vai se alongar bastante. Mas é interessante, cara, porque assim, eu acho que movimenta. Sim. Faz as pessoas, peraí, eu preciso me inteirar disso aí. Voltando no assunto das reuniões lá da BNT, o que acontece, cara? Tava todo mundo tranquilo. Todos os vidraceiros bem, né? A gente fala, vai ter reunião. Não, eu vou, isso, aquilo. Não aparecia. Quando deu a crise de 2015, tinha dado a crise de 2013, 2015, fevereiro de 2015. Onde vai ter reunião? A gente precisa conversar, resolver esse problema, que isso, aquilo. Aí daí, aparecia aquele monte lá nas reuniões. Não, porque nós temos que resolver isso, aquilo. Então, assim, é uma situação chata, ruim? É. Cara, é o momento onde que todo mundo vai prestar atenção no que está acontecendo, né? Tardiamente, digamos, né? Acho que essa falta de cultura de acompanhar a parte política e administrativa, né? Acaba gerando isso, né? Eu achei curioso, a reação foi imediata, né? Foi no bolso, né? E essa informação talvez não tenha sido bem difundida, de que o subsídio ia acabar. E pegou a população de surpresa, mas ao mesmo tempo você vê essa questão da importância de você estar se informando, né? E a importância do voto que você dá, né? Porque, por exemplo, se um vereador ele tem lá a lista de transmissão, com certeza deve ter, seus grupos, né? E tudo mais. Ele poderia fazer esse trabalho também, né? Pelo menos com seus eleitores. Se cada um fazer com seus eleitores, a gente abrange praticamente a maioria do eleitorado. Embora seja acho que uma função, uma obrigação do poder executivo, né? Administrativo, né? Mas aí nessa hora da falta da informação que te pega, quando você abre o boleto, aí você, né? Te pega de surpresa, aí você parte pra revolta, né? Não, sim. E, bom, ainda nesse assunto, tem uma coisa que eu queria falar com você, que é ouvir o protesto. Isso. Né? O protesto foi... O protesto foi... Spray de pimenta, invasão do saguão. Só não foi um 8 de janeiro, né? O objetivo era outro, né? Mas... Ninguém pichou estátua e mediu lugar nenhum lá. Isso. Mas aí que tá a questão de... Todo mundo tem direito de protestar, de lutar pelos seus direitos e dizer que não concorda, né? Mas onde que é o limite? Eu vi numa sessão da Câmara, os vereadores, eu não lembro qual que foi, que parabenizando a Guarda Municipal, né? E uma galera fala, não, o que é isso? Não pode parabenizar eles não, porque eles foram lá e fizeram isso e isso com a população. Não, a Guarda Municipal está ali para cumprir isso daí, para preservar o patrimônio, né? Então, assim, eu acho que foi, vamos dizer assim, foi justa a parabenização. Não, ela estava cumprindo o dever dela, né? Mas a maneira com que as pessoas querem ganhar, querem fazer valer a sua opinião, o seu dinheiro através da força, cara, isso aí só piora a situação. Tá? Então, teve... Eu vou falar da questão do 8 de janeiro, porque assim, independente se eu estava lá porque eu estava insatisfeito, eu não concordei com as urnas, com isso e aquilo, ok, você tem esse direito para ir lá, para protestar e tudo mais. A partir da hora que você entrou lá, quebrou as coisas, fez vandalismo, cara, isso é crime. Isso é crime tanto lá no Planalto quanto aqui, né? Então é isso que as pessoas têm que entender.
Né? Peraí, eu vou lá protestar. Ok, maravilha. Dentro do que é legal, ótimo. Né? Mas passou disso, cara. Já é bagunça já. A gente tem essa participação mais incisiva, né, desse grupo da população, né, essa parte da população no dia. Mas acho que tem dois níveis de desinformação, né? A primeira é com relação a essa cobrança, né, por parte aí, o poder público podia ter preparado melhor, né, comunicado melhor, e também das pessoas a forma de protestar. Eu não nada contra protesto, protesto, digamos assim, que é um direito da população, mas contra quem protestar, contra o que protestar, né? Eu uso sempre o exemplo, por exemplo, do posto de saúde. Eu já vi gente assim que eu tava na fila de espera, faltou pediatra, o cara jogar a cadeira em cima da atendente, como se a atendente fosse a responsável por não ter pediatra naquele momento para atender o filho, né? Então é interessante também essa para onde canalizar o meu protesto, né? De repente esse grupo pode arranjar aí, de repente, vamos supor, um advogado do estado, né? Que venha representá-los, né, nessa questão da cobrança, sei lá, outras formas também. Além de estar lá pressionando, né? Mas quando parte para essa coisa mais agressiva, né? Aí já você recorre, né, na questão da legislação, né? Tanto faz ser em Brasília aqui como você falou. Mas eu vejo esses dois níveis de desinformação. E a principal é como canalizar meu protesto para que ele seja efetivo, né? Caso eu consiga com o resultado que eu estou querendo. Né? Correto, correto. Mas assim, Lady Murphy, se algo pode dar errado, vai dar errado, né? Assim, cara, são temas delicados. Quando se mexe no bolso, cara. Então, assim, a falha, pra mim, foi do governo. Falha total de comunicação. Sabe que vai dar dor de cabeça. Só de falar em PTU, todo começo de ano tem bafafá. Né? E você sabendo que vai ter um aumento, vamos colocar aí de 100%? Eu vou casos aí 400 e poucos, quase 500, né? Então, aí negócio, oh, peraí. Então, gente, vamos melhorar essa comunicação aí, né? Aí tem a questão dos vereadores, né? Como você disse aí, não vai cobrar dos vereadores porque eles não... é algo relacionado ao governo federal, uma lei federal. Ok. Mas a bucha vai em cima deles, a população vai em cima deles, porque eles estão aqui, eles estão mais próximos. Até porque o projeto ele teve que passar pela Câmara quando foi aprovado, né? A taxa do lixo, né? Sim. E assim, eu não vi direito como que foi, né? Sinceramente, eu não acabei pesquisando sobre como é que foi, mas tem que ter a taxa. Eu acho que houve um estudo de como, ou se não, pelo menos deveria, como vai ser cobrada essa taxa. Né? Eu não quero acreditar que simplesmente, e aí, como que a gente vai cobrar essa taxa aí? Joga no PTU. Dobra o valor do PTU, pronto, resolveu. Eu quero pensar que não foi assim. Né? Espero que não foi assim. Espero que tenham feito um estudo mais elaborado aí, que venham passar isso pra gente. Né? Mas, mesmo o vereador ele não sendo o responsável, vamos falar assim, pela elaboração da lei, isso, aquilo, ele sabia que essa bomba ia estourar em cima dele. Então, peraí, o que eu posso fazer aqui para poder minimizar os danos? E também a gente volta no que tem sido a percepção, né, da população no geral, da decepção com a política, né, com os parlamentares ou com governos, né? Que é aquela questão da entrega, né? Do retorno que você tem com os impostos, né? Em todos os setores, saúde, saneamento, educação. Essa tem sido a principal crítica, né? De descrença e ceticismo com relação hoje à política, né? E às vezes isso acaba em certos momentos favorecendo alguns políticos na visão autoritária, né? Que na verdade vem com um discurso de antipolítica sendo um político profissional, né?
E acaba favorecendo eleições de autocratas, né? De ditadores e tudo mais, de pessoas mais extremistas, né? Como se fosse uma solução, assim, que a democracia não funciona, falhou, né? Então, é, é quase que aí um efeito dominó que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, né? Essa descrença aí com a política. No nosso caso, especificamente Brasil, questão do retorno, né? Qual que é o retorno do tanto imposto, né? O que o Estado tem entregado de qualidade realmente, né? Para realmente justificar certas cobranças. É, nesse. Essa é a pergunta que sempre fica, né? Já que eu tenho que pagar e não tem jeito, não tem para quem chorar, então qual que é o retorno? Sim. Então, Imagina o aumento de quase 500% num bairro que você não tem esgoto, nem asfalto, né? Que seria o mínimo, né? Sim, seria o mínimo. Se eu tô pagando, então eu preciso ter isso daí. Teve na sessão duas sessões na Câmara, cara? Não. Foram duas. Duas que estavam cobrando, a Sabesp estava cobrando a taxa do esgoto, né? Num bairro que não tem esgoto. E o pessoal, os vereadores estavam, não, a gente tem que ir lá chamar a Sabesp aqui para poder saber o que é que tá acontecendo, por que estão cobrando no bairro que não tem, né? Esgoto fantasma. Então é assim, aonde que está indo o nosso dinheiro? Nós pagamos, porque não tem jeito, tem que pagar. Aí assim, ou a gente paga uma vez e paga a segunda vez, tipo, paguei pro público, paguei pro privado, né? Como, eu pago o INSS, mas eu tenho que ter ali um plano de saúde, tá? Ou senão você fica aí a ver navios, como nesse caso aí, a pessoa vai lá e tem a fossa, paga para limpar a fossa e paga para a taxa do esgoto. Aí você fica, e aí? Exatamente. É bem lembrado essa cobrança dupla aí, do privado e do público, né? Deixa eu te perguntar, como é que tá aí a movimentação do chat? Tem alguém revoltado aí já querendo invadir o passo aí, não? Não, por enquanto não. Temos aqui o Renato aqui, ele deu boa noite pra gente aqui. Boa noite, Renato. Certo. E vamos lá. Sobre o que você acha? Tá bom aí sobre o local ou não? Vamos partir para assuntos nacionais. Você quer explorar um pouco mais aí? Não, acho que a única coisa que daria para falar aí, que também daí já abrange para nacional, que é o quê? Comunicação. E isso revela o motivo porque aumenta o número de vereadores e prefeitos que são influenciadores. Porque eles comunicam, claro, alguns comunicam de uma maneira que as pessoas querem ouvir, ou falam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas estão se comunicando, né? Com mais habilidade até, né? Isso. Tem vários casos assim. Interessante. E agora vamos ver as participações, né, nos próximos episódios, né, pra gente ter mais informação nós mesmos e também a audiência também. Isso daí. Cara, se for falar de assuntos nacionais e internacionais que afetam o Brasil, nossa, todo dia é uma... é muita coisa, né? Sim, tem. Você tem algum destaque ou quer que eu faça um primeiro? Pode fazer. Eu confesso que, como as minhas férias, eu entrei numa semana sabática, semana passada, né? Um período sabático. Então, assim, eu não tô tão atualizado, mas eu queria destacar uma que eu vi quando eu quis consultar a internet sobre isso. Jornalismo, né? Alguns programas. E aí eu queria destacar um ponto que foi o fato do Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos há um bom tempo, né? E a imprensa começou a questionar isso, né? O deputado tá lá com o dinheiro do Estado ou tá com o dinheiro próprio? Que ele foi lá buscar os apoios, né, dos seus correligionários em termos de pensamento, né, de ideologia com relação a Estado, a governo, e também essa conspiração contra o Brasil, né, com essa narrativa, digamos, né, de que aqui vivemos numa ditadura e tal, ditadura do
do judiciário e outras coisas mais, né? E aí ele fez um vídeo, né, para responder, que ele pediu licença, né, do cargo, né? E eu queria citar aqui o exemplo anterior disso, né, que foi do Jean Willis, né, que foi eleito por seu terceiro mandato consecutivo e devido às ameaças que ele sofreu, principalmente a família foi o principal, ele renunciou ao mandato dele em 2018 e foi morar fora do Brasil, aproveitou para estudar, teve bolsas e tudo mais, né? Eu acompanhei essa trajetória dele lá fora. Então aí entrou o suplente dele, né, pelo partido dele, e ele renunciou, né? No caso aí do Eduardo, ele só pediu licença, né? E eu achei curioso porque a maneira que ele falou na entrevista, né, a maneira que ele usou a expressão, as expressões que ele usou, né, de buscar apoio de uma parte de americanos, né, ou de políticos americanos, lá de parlamentares, que também estão nessa mesma via, né, trumpista, mais ou menos aí para dialogar, né, e como se realmente a gente vivesse numa ditadura. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, teve lá o protesto que eles fizeram, né, pela anistia, né, acho que foi em Copacabana, né, e se fosse uma ditadura, aquilo lá nem teria acontecido, né? Se tivesse acontecido, as lideranças que organizaram aquilo estariam presos, talvez torturados e mortos, né? Então, mas eu vejo muito mais como uma questão de sustentar a narrativa e quase como um desespero, né, para tentar essa anistia, né? Não só dos presos lá que você citou aí do 8 de dezembro, dos vândalos, né, e da quebradeira, mas também do pai, né? E bem diferente do caso do Jean Willis, que renunciou mesmo, né? Não tinha salário, não tinha nada, né? Não tinha nem residência, né? Então muitas perguntas foram feitas pelos jornalistas, questionamentos, né? Acabou ele que respondendo isso. Por exemplo, essa moradia que eles têm direito, né? Não se sabe se ela entra também nesse caso da licença, né? Quer dizer, se sabe, mas aí eu acabei que eu não me aprofundei muito sobre isso, porque acho que deve ter uma continuidade depois dessa declaração, né? Mas eu acho curiosa a narrativa de que nós estamos vendo uma ditadura, né? Realmente só quem não viveu uma ditadura que pode acreditar nisso, ou mesmo que não viveu, que não vai pesquisar o que seria, né? Seria bem diferente o Estado, né? Até porque o Congresso, a maioria são, né, de deputados alinhados com esse pensamento, né? Ou do Centrão e tal. Então, até o governo não tem sido muito habilidoso em várias questões, tem várias críticas, né? Para não ter aquela visão de poliana. Mas é um congresso de oposição, na sua maior parte, né? E que tem aproveitado essa situação para cargos e está sendo essa briga do orçamento secreto, né? Desse orçamento que você não tem nenhum... A gente acabou de falar aí, né? Não tem nenhuma justificativa, a prestação de contas, né? Eu achei curioso, acho que para mim foi uma das coisas dessa semana passada aí que me chamou a atenção. Olha, como é que eu vejo isso? Eu não consigo ver, sinceramente, o Brasil sendo uma ditadura. Eu não consigo ver. E eu vejo mais, vamos colocar assim, uma questão relacionada a discernimento realmente, definição do que pode ou não pode, né? Do que propriamente uma ditadura. Quando eu falo definição, é assim. Nós temos aí a votação, eu não sei se vai ser votado, mas a regulamentação das redes sociais, né? Vai voltar esse tema aí. Eu sou contra ou sou a favor? Depende. Depende, cara. Por quê? Enquanto eu escutei, eu não lembro quem é que falou, aí, enquanto o dicionário ele não voltar a ser válido, né? Cara, como é que você vai regulamentar as redes sociais se as palavras elas têm sentido dependendo do que eu estou sentindo? Se eu sentir hoje isso, tal palavra significa tal coisa. Amanhã pode ser diferente conforme o meu sentimento. Não? Então, esse é o problema. Certo? Agora, é claro que quando se parte por extremo, tanto direita ou esquerda,
ah, cara, você vai alimentar o seu público, aqueles que votam em você, você vai alimentar eles. Então, o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso. Né? Ele vai para lá para inflamar e ele consegue fazer isso, consegue manter os seus eleitores ali, assim como qualquer político da extrema esquerda. Né? Fala, não existe uma esquerda, existe uma direita. Não, cara. Não. Existe sim os extremistas dos dois lados. Né? E os extremos, eles dominam o debate. Porque quem não é extremista, cara, você começou a debater, tá bom, cara, eu vou ficar quieto aqui no meu canto aqui, continua falando aí, boa. Não vai entrar em debate, cara, não vai entrar em conflito. Agora, os extremistas entram em conflito. Então eles estão em evidência, tanto para a direita quanto para a esquerda. Né? Mas a sensação de, por alguns, vamos falar assim, isso é uma coisa minha, que eu vejo, sabe? A questão do valor ser relativo ao sentimento. Não, isso significa isso porque eu tô sentindo isso. Isso daí arrebenta tudo. Não? Então, assim, só para você ter uma ideia na questão de algoritmo. Eu tenho meu canal lá, Homens em Equilíbrio. E até mesmo no Armários Less. Eu vou lá e utilizo uma palavra, por exemplo, olha, esse gabinete aqui foi adesivado de preto. Cara, a visualização dele começa a desabar, entendeu? Principalmente quando faz live. Então são coisas que você fica... mas é o algoritmo que fez isso, mas o algoritmo ele foi moldado porque a empresa está recebendo multas por conta disso. Mas peraí, cara, qual que foi o sentido da palavra que eu usei ali? Entendeu? Então, algumas pessoas têm receio por conta disso, mas falar ditadura? Não, não estamos vivendo ditadura, não. E isso depois de provas fartas, né, fornecidas pelos próprios golpistas incompetentes, muita coisa, né, cara? Você tem um plano bem claro de matar um presidente, um vice e um juiz, né, cara? E isso ia descambar para outras coisas, acredito, né? Jornalistas depois, né? Para quem acompanha realmente a história de várias ditaduras, sejam elas da Venezuela, né, ou da Hungria, mais recentes, a gente sabe como é que funciona, né? Ela começa assim como foi lá o Tribunal de Nuremberg, né? Começou com os grandão e acabou atingindo um monte de outras pessoas, né? Outros civis, né? Sociedade civil. Mas realmente faz parte da narrativa para manter inflamada a sua base, né? Mas essa visão de passar essa visão do Brasil lá fora, né? Essa tentativa de que aqui é uma ditadura, também eu acho faz parte da narrativa deles, mas eu acho uma baita viagem, né? Mas foi curioso a entrevista dele, para quem não viu, sugiro dar uma olhadinha lá para ver o que ele falou. Teve como que é o nome dele lá? O Alan dos Santos. Alan dos Santos também. Muito foragido. Cara, assim, são coisas absurdas. Cara, assim, tem muita coisa que eu não concordo. Existe muita coisa que eu não concordo. Mas, cara, eu não concordo. Qual que é a maneira certa para eu mudar? Se eu não concordo com isso, qual que é a maneira? Qual que é o caminho correto, né? Dentro do jogo. Quais são as regras do jogo para eu poder alterar isso daqui? Então, eu vou trabalhar dentro das regras, certo? E se a regra determina que a maioria vai mandar, vamos falar assim, vai ditar a regra, então eu tenho que conseguir a maioria. Se eu não conseguir, eu tenho que aceitar. Certo? Então, assim, vivem, isso é independente de direita ou esquerda, vivem numa bolha, consomem o mesmo conteúdo, são viciados, o algoritmo é viciado, o algoritmo dessas pessoas são viciados, que entregam o que eles querem, certo? E depois fica dizendo que estamos numa ditadura, ou isso não tem nada a ver, como o que eu disse aqui na questão do vocabulário. Não tem nada a ver. Peraí. Não. Eu sou assim, cara, eu procuro ouvir de tudo, certo?
para não achar que o meu mundo a minha verdade é a verdade absoluta. Né? Eu sempre me questiono nisso. Eu tô pensando isso aqui, bom, mas será que tá certo, cara? Será? Então eu vou atrás. Né? E se eu ver que não tá errado, né? Eu vou lá e tenho a humildade de mudar a minha opinião, como aconteceu assistindo as reuniões as sessões da Câmara. Muita coisa do que eu imaginava lá, que eu acreditava, de repente, peraí, não é assim. Né? Mas quando a pessoa vive dentro da bolha, acredita que o mundo é a bolha dela, é isso aí, é isso que vira, né? É isso que o mundo se torna. Uhum. Tem um livro clássico, né, que fala sobre isso, que é o Grande Irmão, né, o Big Brother. Do esse autor é interessante porque lá ele cria a nova língua, né? Ele chama de nova língua, que a liberdade, a escravidão. Então, é isso que está falando, esses termos, eles são vilipendiados, são alterados, né? Tem outros significados, né? É curioso, né? Como um livro, assim, que ele é de uma época analógica, ele faz tanto sentido, continua tão atual, né? Nos dias de hoje, né? Ali é uma distopia, né? E parece que a gente vive uma distopia. Eu sempre fui um cara que eu sou fã de filmes assim, de ficção, ou filmes de distopia, ou livros, né? É interessante que hoje eu deixei de ser fã dos livros porque a gente está vivendo isso, né? Nunca imaginei que seria um personagem real, né, de uma distopia, um período distópico. Sim. 1984, né, o nome do livro. Bacana. Falando nisso, cara, vamos começar a sugerir livros, né? Pro pessoal aí. Então, logo, fique atento aí que vai ter muita coisa bacana aí, sugestões aí. E quem tiver sugestões de livros aí também pode mandar pra gente aqui. Livros, filmes, porque... Séries. Porque a gente vai ter alguns programas também que vamos fazer análise também, né, Diego? Sim. Mas é isso aí, meu amigo. O que mais você tem pra trazer aí de... Cara, você queria destacar alguma coisa com relação a... Você tem acompanhado aí da gestão Trump nesses primeiros dias, com relação à Europa, Rússia, Ucrânia. Você chegou a ver aquela discussão lá, né? Assistiu? Sim, cara. Eu vi aquilo lá. E, assim, o meu ponto de vista, aí, galera, meu ponto de vista, minha opinião, não quer dizer que ela é verdadeira, simplesmente é o que eu enxergo, estou vendo da situação. Cara, o Trump, ele vai entregar, já entregou. Não? Então, assim, armou todo um circo, já do começo, já a ideia dele já era essa, armar um circo para poder deixar o Zelensky, como se diz assim, mostrar que o Zelensky é um cara desequilibrado e que não tem razão e tá errado, e vai entregar mesmo, cara. Isso aí tá na cara. É tudo questão de comércio. Ele precisa do que a Ucrânia tem, certo? Então ele cede, faz o acordo com a Rússia vai lá e toma conta da Ucrânia, porém ele vai lá e tira... explorar os minérios. Isso daí, explora os minérios, isso aqui, que é a estratégia é uma ótima estratégia para proteger o próprio mercado. Porque eu entro lá, cara, eu vou pegar o que eu quiser, não vou pagar nada para ninguém e boa. Entendeu? Ele já está fazendo isso, né? Ele já quer proteger o mercado americano. Vai ser uma coluna de extração. Isso. Extrativismo. Como também ele estava fazendo lá tá querendo fazer em Gaza, né? Em Gaza. Você vê só, cara, é assim... das duas, uma, cara. Ou realmente ele vai fazer isso aí, que eu acredito que é o que ele vai fazer, ou simplesmente ele está querendo tirar o foco de alguma outra coisa. Não? Então fica sempre jogando alguma polêmica, alguma coisa no ar aí para todo mundo ficar prestando atenção em alguma coisa, sabe, mágico. Então faz um movimento aqui, você presta atenção, mas ele está fazendo outro. Então, porque o Trump chegou onde ele chegou não só pelo fato do dinheiro da família, certo? Ele é... Então, assim, ele é burro. Não, ele não é burro, cara. Ele é inteligente. Tá mais na parte de comércio, ele é inteligente. Né? Negociar essas coisas, ele é inteligente. Não? Então, eu acredito que é uma dessas duas coisas. Ou realmente ele vai fazer, que eu aposto mais nisso daí mesmo, ou senão ele tá só
fazendo a gente enxergar uma coisa, mas ele tá fazendo outra. O intuito dele é outro. Eu acredito que são os dois, porque o lance dele é um reality show 24 horas, direto, todos os dias, né? E para fechar esse tema aí, que acho que tá dando quase 1 hora de programa, essa geopolítica que a gente tá vivendo agora, né? Principalmente devido à de pós-eleição dele aí. Nesses próximos capítulos, uma pergunta aqui que eu queria deixar para quem tá assistindo, para quem vai assistir e para você. Você acha que isso vai desencadear uma terceira guerra mundial? Ou você acha que vai ser, vamos pensar só na parte econômica, tudo certo, China de um lado, Estados Unidos de outro e o resto é cortina de fumaça? Cara, eu ia fazer essa pergunta pra você, sabia? Estamos no mesmo pensamento, a sintonia aí tá igual. E não foi combinado, né? Não foi. Foi bem espontâneo os temas aí. Cara, assim, eu não acredito que vai ter. Eu acredito que vai ter uma terceira guerra. Você acredita? Acredito. Mas não é essa guerra armada. Eu acho que a armada vai ser pouca coisa. A gente vai ver acontecer conflitos surgindo em certos locais, certos países, né? Porque assim, querendo ou não, os Estados Unidos, ele é uma barreira para a guerra. Ele sempre se colocou o mundo sempre olhou os Estados Unidos como uma barreira para a guerra, né? Hoje não tem mais essa barreira, né? Europa já se declarou que tá se armando, vai investir. Preocupada, né? Tá encanadíssima. Falou lá, teve Alemanha, França, Inglaterra, falaram que vão investir pesado agora em armamento. Né? Estados Unidos está saindo da OTAN, disse que vai sair da OTAN. Tá? Então, quer dizer, já não tem mais aquela barreira. Quando essa é a minha visão, né? Como eu estou interpretando as coisas. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela ficou falando, não vou, e invadiu, e não deu nada. O que aconteceu? Outros países ali, peraí, não deu nada? Então também vou. Aí começaram a fazer as guerras, invadir isso e aquilo. Inclusive até o nosso vizinho aí, o Maduro, já fez umas gracinhas aí, né? Já. Então, Tô rodando a Amazônia ali. Então, o que acontece, cara? Eu acho que vai ter esses pequenos conflitos, vai ter. Mas eu acho que vai pegar mesmo na questão comercial. E isso sim vai pegar. Também vejo por aí. Então, lembrei do filme, pra quem não assistiu ainda, esse filme já tem um tempo já, que é Os Cães de Guerra, né? Que é uma história verídica até. Eles começam o filme falando assim, guerra e economia. Aí, embora hoje, né, a gente tem drone e tal, mas eles vão citando, aí aparecem setinhas, né? Desde a bota até todo o uniforme, aquele visor, o capacete, tudo, a metralhadora, tudo. O quanto custa? Eu fiquei de cara com, não vou lembrar agora o valor na época, né? Inclusive lá as empresas você pode montar pequenas empresas ou médias para você buscar armas ou nos Estados Unidos ou fora dele para você vender para o exército americano, né? E é isso, é guerra e economia, né? Eu não tinha parado para pensar. Eu acho que isso é óbvio, né? Tem hora que você vê um filme assim, uma série, o cara fala uma frase que na verdade tá o tempo inteiro ali a obviedade daquilo, mas é uma frase que arremata legal, eu achei interessante. Né? Para muitos países é o que aquece aí o seu PIB, né? Então, eu acredito também que seja por aí, que mais ou menos que você citou, acho que vários analistas também acho que têm falado sobre isso, né? E tem o pessoal mais como é que fala, alarmista, né? Que acho que vai ser nuclear, que nem vai se destruir, né? Eu acredito que é isso aí, vai ser um clima tenso de tensão o tempo inteiro, né? Mas com esses objetivos aí comerciais, objetivos econômicos, né? sim, você pega aqui, ó, E destruição em massa. Pega exemplo aí, Cuba e Venezuela se acabaram por conta dos embargos econômicos, né? Exato. Então, cara, não tem como, né, cara? Você vai gastar dinheiro lá jogando bomba nos outros? Não, cara. Faz uns embargos econômicos ali e já era. Então, por outro lado, eu vejo uma alternativa não, vamos falar assim. Aqueles que resolverem investir no mercado interno, em inovações, cara, vai dar um salto. Né? Por quê? O mundo é dependente um do outro, os países são dependentes, principalmente da China. Né? Agora, se nós, assim, olhando aqui pro mercado que eu trabalho, que é o setor vidreiro, cara, a gente pega o nosso alumínio aqui,
manda para fora, para depois comprar ele novamente. Quer dizer, a gente vem, ele é remanufaturado, não é Beneficiado. isso, essas beneficiado. palavras, né? Ele vai como bruto e volta Isso. como Isso. Aí você fica pensando, cara, a gente produz isso aqui. Agora, e se nós beneficiarmos desse produto? Tem uma dobradiça que eu trago da China a R$150. Quer dizer, eu não estou trazendo mais da China porque agora tem um imposto lá que agora não compensa trazer. Mas é 150, não existe no Brasil. Não existe no Brasil. Não? E se a gente começa a fabricar esse produto aqui? Vacina. Então a gente fica, se nós nos tornarmos autossuficientes. Então assim, o país, e isso eu acredito que o Trump está fazendo isso, está querendo fazer isso. E quando ele pega eu vou taxar os produtos brasileiros, eu vou taxar os produtos da China. Ok, vai ficar mais caro para eles. Você fala, pô, mas peraí, eu vou pagar mais caro? Pô, mas e se eu produzir aqui? Aí eu produzo e posso vender para fora também. Tem que mudar nosso paradigma, né? Porque atualmente é aquela coisa da dependência da soja. E não só existe muito subsídio, né? Como isenção de imposto praticamente 100%, né? Então a gente ainda está muito dependente disso. Né? Sim. Tem que mudar esse paradigma. E sem contar que outra coisa, uma coisa puxa a outra, né? A gente pega aqui microempreendedor. Cara, não tem benefício, não compensa, não vale ser, cara. Não compensa. Não? Você trabalha demais, você paga imposto demais e na hora que você está no sufoco você não tem. Agora vem uma multinacional, vai gerar lá, vamos colocar lá 1.000 empregos, mas ela tem quantos anos de isenção? Exato. Né? E muitas vezes dão até terreno para ela. Né? Depois lá de 10 anos, acabou, vai para outro canto. E o empreendedor aqui, o que acontece com ele? Exato. É um paradigma que não mudou, né, com esse governo atual. Assim. Então, assim, podem falar assim, Ricardo, você tá falando isso é porque você é empreendedor. Mas não é a realidade, cara. Quem é empreendedor, o cara, ele é muito corajoso. Porque é uma incógnita. Você vai investir, você vai arrancar o dinheiro, a economia que você tem, você vai investir sem a garantia de ter um retorno. Certo? Profissão de risco. Só que daí você tem que pagar imposto. Você vai ter que pagar, e voltamos no imposto. Você vai ter que pagar imposto e acabou. E se você chegar e falar assim, esse mês aqui teve uma crise, igual aconteceu em 2015, tem uma crise, é isso aqui, tudo bem, tem uma crise aqui, a gente não pode fazer é parcelar para vocês aí com juros de tanto. Mas esquece, não tem isenção, não tem nada. Tá? Agora, uma empresa, uma mega empresa aí, fica tanto tempo isso aqui, peraí, então vamos abater a dívida, como aconteceu aí. Tá? Exato. E é isso aí. Próximos capítulos da taxa do lixo e da geopolítica mundial, que não vai faltar aí toda semana. Isso. Eu vou dar um comunicado aí pro pessoal que você que tem um tema interessante, que você gosta, você estuda esse tema aí, e queira participar de um debate, então entre em contato com a gente aqui, a gente vai estar organizando nos próximos meses aí debates sobre vários assuntos, beleza? E só lembrando que o Renato, que está sempre acompanhando ele, a Michelle, o Renato, quando a gente retornar agora em abril, só avisando que em abril a gente retorna, logo tem a programação e datas do Hortocast, ele vai trazer um tema interessante, né? Porque ele também é um empreendedor e ele é um investidor, assim como você aí, de criptomoeda. Ele vai falar sobre Bitcoin e criptomoeda, ele vai tentar trazer uma linguagem, né, que ele falou que é alguma parte dela para ficar bem tranquila para quem está curioso, né? Então vai ser um tema interessante para tratar. Logo mais a gente vai divulgar aí a data e o episódio, entre outros, né? Certo. E agora eu vou fazer um bordão aqui que um monte de gente vai dar risada aí. Minha honra! Mas é isso aí, gente. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que nós temos aqui os nossos patrocinadores, né? Leandro Chaveiro, MTA Studio. MTA Studios e Armários Glass.
E você que está interessado aqui em colaborar, ajudar a gente nessa caminhada aqui também, pode entrar em contato aqui. A gente tem aqui um espaço reservado para você aqui nas nossas publicações aqui. Maravilha? É isso aí. Então até segunda, né? Dia 31, próximo programa. Isto. Bem, meus amigos, vamos ficando por aqui. Val, Chat, tranquilo? chat tranquilo, tranquilo. Uhum. Amigo Val, muito obrigado. Eu que agradeço aí também o convite. E... Obrigado a quem tá acompanhando. Isso, obrigado galera aí. E até o próximo, ó. Se inscrevam, compartilhem para dar aquela força aí. E comente, pode deixar comentários aí que o que não der pra gente, não deu pra gente responder agora, mas no próximo a gente responde também. E mande beleza? sugestões de temas aí. Isso mesmo. Um abraço a todos, até o próximo. Salve, salve, até o próximo.